Minha primeira camada, né, que a gente reconhece é aquela camada superior, ele é um epitélio. Então, esse epitélio da epiderme, ele é escamoso e estratificado. Então, estratificado quer dizer que ele tem vários estratos ou várias camadas, tá? E essas camadas eu nomeei aqui. Da parte de cima, que obviamente eu vou mostrar, a camada de cima é a córnea, depois a gente passa para a camada granulosa, depois a gente vai para a camada espinhosa e na base vai ser a camada basal. Oi, Renata, boa tarde. E a gente vai ver que a epiderme basicamente é composta pelos queratinócitos, né, que são essas células escamosas, as células que dão pigmento são os melanócitos, e as células apresentadoras de antígenos, que são as células de Langerhans, e a gente não consegue ver no HE, mas a gente vê que tem as células também chamadas células de Merkel, uma possível ação neuroendócrina. Então, aqui, doutores, aqui é o detalhe, tá bom? Então, essa primeira camada aqui é a camada córnea, na qual você não tem núcleos. Então, as lâminas córneas, em geral, quando estão normais, têm um nome chamado ortoceratose. Logo abaixo, são os queratinócitos, que são repletos desses grânulos azulados, que a gente chama de grânulos de queratohialina. E o queratinócito, ele lembra o olhinho de peixe, sabe? É mais alongado. Então, aqui é a camada granulosa. Em média, numa pele normal, por exemplo, do dorso, a camada granulosa tem dois estratos. Eu vou mostrar para vocês também que, anatomicamente, cada área é diferente. Então, a pálpebra é muito fininha, diferente da palma e planta, que é bem mais grosseira, né? Então, camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa. Vocês veem que os queratinócitos aqui ficam um pouquinho mais hexaédricos, de 5 a 6 lados, eles se conectam por desmossomos, e aqui na parte inferior é a camada basal. A gente também vai ver... Pode falar. A gente não está vendo, você está falando assim, olha aqui a camada córnea, a camada basal, eu não estou vendo. Vocês não veem o marcador aqui? Não, eu estou vendo você. Que estranho. Mas estou vendo você. Não, mas você está vendo a minha tela, não está vendo? Não estou vendo, não. Estou vendo só você. Só comigo que está acontecendo isso? Eu acho que sim, né? O que vocês acham, meninos, as outras? Vocês estão... Eu estava vendo normal. Estava vendo o cursorzinho vermelho que ele está mexendo. Isso que eu estou fazendo. Que estranho. Laís, tenta colocar na tela do professor. Tem ali em cima. Visualizar opções. Consegui, meninas. Agora tá certo. Conseguiu? Obrigada. Ah, que bom. Porque tu estava vendo só a imagem, não a imagem que eu projeto da minha tela, né? Então, ó, agora eu vou voltar. Camada córnea. Então, são as lâminas córneas sem núcleos. Depois vem a parte roxinha, que são aquelas que têm núcleo e grânulos de queratohialina. A camada espinhosa, que são todas essas. E aqui abaixo a camada basal. A camada basal ela se dispõe como se fossem pequenas coluninhas de células, sabe? Elas ficam um pouquinho mais assim, retas. É normal em epitélios basais esses núcleos ficarem um ao lado do outro, e isso tem um nome que chama-se paliçada. Vocês vão ver, aquele epitélio tem paliçada na basal. Só quer dizer que ele vem do epitélio da epiderme ou do epitélio do folículo piloso, porque o folículo piloso pode apresentar também paliçada na periferia. E aqui as outras células, como eu falei. A gente vai detalhar posteriormente o melanócito, que obviamente é responsável por produzir a melanina, que é o pigmento que vai nos dar coloração e nos proteger dos raios ultravioleta. Algumas células um pouco menores são as células de Langerhans, que são células também dendríticas que apresentam os antígenos. E tudo isso aqui está resumido nesse slide. Deixa eu ver aqui, eu acho que a Renata deixou o microfone dela aberto. Renata, vou te deixar muda por enquanto, tá? Então, ó, queratinócitos é o grande peso da epiderme, 90% das células, os melanócitos, células de Langerhans. Então, tudo isso aqui é anotado, está sendo gravado. E depois, meninos, eu posso mandar os slides para vocês, aí vocês estudam com calma. Mas todas essas informações têm em todos os livros clássicos de dermatopatologia, não tem muito mistério. Então, eu peguei uma foto aqui, doutoras, que mostra um fenômeno chamado espongiose. Espongiose é o edema entre as células da epiderme. Por que eu estou mostrando isso? Porque espongiose, apesar de ser um fenômeno de alguma doença, ele mostra muito claramente quem são os conectores entre os queratinócitos, são os desmossomos. Então, todas essas pontezinhas aqui finas que conectam uma célula a outra. Então, aqui é um queratinócito e aqui são os desmossomos.
Então, é para isso que eu mostrei essa foto. Aqui, de novo, camada granulosa, camada espinhosa. São todas essas aqui que não têm os grânulos de queraotialina. E aqui embaixo estaria a camada basal, mas a gente não chegou nela, não. Então, tá aí. Quem conecta um queratinócito ao outro são os desmossomos. Essa produção da epiderme, do tecido celular subcutâneo e do tecido conjuntivo já começa com 5 semanas de gestação e só realmente quando a criança nasce que vai ter toda essa embriogênese do epitélio e do tecido conjuntivo formado. Tá vendo? 5 semanas é uma coisa muito fininha, mal está formando aqui as células de colágeno, as fibras de colágeno, formação dos vasos sanguíneos se dá mais ou menos pela 23ª semana. Aqui um exemplo histológico de como a gente vai ver essa pele muito jovem, com 18 semanas de gestação seria. É sempre bom lembrar que a epiderme tem um cone, então essa projeção da epiderme que desce, e a derme ela tem uma projeção que sobe, que chama-se papila. Então, uma pele normal costuma ter cones da epiderme, papilas da derme. Se a gente falar, os cones estão espessados, os cones estão aumentados, você fala, professor, do que? Cone da epiderme, é quando os queratinócitos eles fazem essa descidinha assim. Então tá aí, meninas. A coloração básica que a gente vai falar hoje é o HE, que eu já tinha comentado para vocês. Hematoxilina tem uma positividade para os queratinócitos, então a hematoxilina deixa os queratinócitos roxos. E a eosina tem uma afinidade para as fibras de colágeno, então o colágeno fica todo rosado. Fibra elástica ela existe, obviamente, só que a fibra elástica não é vista no HE. Vão ter que ser necessárias colorações especiais para a gente checar. É interessante também lembrar, meninas, que a gordura e as células sebáceas, né, da glândula sebácea, por conter um conteúdo gorduroso, esse conteúdo é destruído no processamento. Então, quando você coloca no xilol e no álcool, ele vai ressecar e vai destruir. Então, tudo que for gorduroso fica claro. Então, aqui é tecido adiposo e, obviamente, eu vou mostrar para vocês depois o tecido das glândulas sebáceas. É quase transparente. Então, ó, córnea, que é a camada córnea superficial, normal. A gente tem esse termo, tá, doutora? Chama-se ortoceratose, que é a córnea correta. Então, ela não tem retenção de núcleos. Numa outra aula, vocês vão entender que quando retém o núcleo, tem um nome genérico que chama-se paraceratose. Então, córnea, granulosa bem fininha, e aqui as células escamosas do tecido de Malpighi, do epitélio de Malpighi. Bom lembrar também que, como eu falei anatomicamente, são peles diferentes. Então, essa pele aqui, que é de palme da planta, a gente chama de pele volar. A pele volar tem um espessamento natural da córnea, e vocês veem que a córnea fica bem compacta, um rosado bem apertadinho. É normal também que na pele volar você tenha mais granulosa. Então, é uma hipergranulosa, vamos dizer assim, sem ser doença. É normal eu biopsiar uma palma e uma planta e ver isso de granulosa, mais 8 camadas. E, em geral, nas peles volares, você não tem folículo piloso. Então, as pessoas não vão ter pelos na sola e nas palmas, né? Diferente da pele glabra, que ela tem uma granulosa bem mais fininha, a córnea, aquela córnea pouca, né, tipo malha de rede, e normalmente você vai ver os anexos cutâneos, por exemplo, o folículo piloso. Então, ó, isso aqui também é muito importante, vocês entenderem que em cada área anatômica tem uma diferença de espessura e de histologia. Então, aqui, o exemplo da pálpebra. A pálpebra é bem fininha, quase não tem glândula. Uma lesão da axila. Então, o local da axila, você tem as glândulas apócrinas, né? As áreas de dobras. Glândula apócrina tem hoje um possível efeito de feromônio, mas o efeito de suor está nas glândulas écrinas. Então, a gente sabe que sua pra caramba nas palmas e nas plantas, porque vão ter as glândulas écrinas nessas localizações. Couro cabeludo, obviamente, é cheio de pelos, então por isso que a gente vê aqui os pelos terminais, e os pelos, quanto mais grossos e mais antigos, eles vêm tecido celular subcutâneo. Tudo isso é importantíssimo, porque, por exemplo, você quer fazer uma biópsia de uma alopécia. Aí vocês fazem um punch, retiram só um fragmento pequititinho, de 1 milímetro. Você fala, pô, mas como é que eu vou saber que aquele pelo é terminal? Não é? Tem inflamações que são dessa região aqui, que é o istmo. Tem inflamações que são da região do bulbo. Vocês vão saber o que é bulbo, istmo, porção inferior e superior. E aí, se você tem uma dúvida de doença do bulbo e você faz uma biópsia até aqui, não tem como dar resposta. Então, ó, nariz, todo mundo sabe, tem os poros dilatados, que são isso aqui. O nariz tem as glândulas sebáceas, né, para produzir o sebo, vai nos proteger de infecções de bactérias, de vírus, de fungos. E como eu falei aqui, ó, palma e planta tem uma córnea aumentada, é uma córnea compacta,
em geral, tem hipergranulose, apesar de não estar representado nesse exemplo da imagem. Mucosa normal, doutores, a gente não costuma ver biópsia, mas eu acho que é interessante vocês saberem, porque a mucosa, em geral, não tem a camada córnea e muito raramente tem camada granulosa. E é comum que uma biópsia de mucosa normal evidencie esse padrão, tá vendo? De queratinócitos um pouco mais pálidos, alargados. Então, essa aqui é uma biópsia, por exemplo, da mucosa do lábio, mucosa nasal. Então, eu posso falar isso aí. Isso aí não é pele comum, isso é pele de mucosa, pelas alterações que eu acabei de falar. Então, continuando nessas células que povoam a epiderme, uma das mais importantes são os melanócitos. Então, aqui é um close bem bonitinho do melanócito, que é uma célula que tende a ser arredondada. Ela tende a fazer um halo. Vocês vão ver que, muito comumente, logo nos 2 queratinócitos de cima tem um buraquinho. Então, isso chama-se halo. Esse halo, você também consegue ver, às vezes, quando aproxima bastante, umas cordinhas assim, que a gente chama de dendrito. É como se fossem as patas do melanócito, pelas quais ele vai dispersar o pigmento que é a melanina, tá? Existem alguns decorebas, doutores, que a gente, em geral, tem de 1:4 ou até 1:10 melanócitos. Como é que é esse esquema? A cada 10 queratinócitos na camada basal, eu vou ver um melanócito. É claro que nessa foto aqui, você tem até mais. 2 queratinócitos em 5 melanócitos. Mas a média é, a cada melanócito, eu tenho 10 queratinócitos. E, em geral, a unidade epidermomelânica é a potencial do melanócito passar pigmento para os outros queratinócitos. A conta seria 1:36. Então, um melanócito ele dispõe pigmento para 36 queratinócitos ao seu redor. Isso é bobagem, é decoreba, com certeza, mas eu já vi perguntando em prova de TED. Então, essa parte de pele normal, qual a fibra elástica que está não sei aonde? Quantos % de peso do tecido conjuntivo é de colágeno? Eles já perguntaram isso, que é por volta de 80% de colágeno, né? Então, a gente vai ler e tudo mais, mas vocês têm que lembrar que isso pode acontecer como previsão de prova. Aqui, meninas, aqui interessante também. O tempo vai passando, a nossa pele vai ficando mais velha. Então, quanto mais tempo passar e mais sol a gente pegar, a epiderme fica retificada, lembra? Perdeu aquele padrão de cones e papilas, e vocês têm nessa marcação de imunistoquímica demonstrando que existem muito mais melanócitos por epitélio basal. Lembra que era 1:10? Então, 1 que era melanócito, depois 10 queratinócitos. Aqui tem muito mais. Isso aqui também não transforma essa lesão num melanoma, que o melanoma vai ter atipia das células, em geral subida dos melanócitos. É padrão que o melanócito da pele normal, mesmo da pele fotoexposta, que ele fique alocado na camada basal. Se ele subir, eu vou abrir os meus olhos. Subida de melanócito não é câncer, é uma ideia que eu tenho que ficar preocupado, só isso. Então, como a gente já falou, Langerhans são as células dendríticas menores que os melanócitos, não produzem pigmento. Tudo isso aqui, doutores, é exame de imunistoquímica. Aí você vê um exame assim que, poxa, está tudo acastanhado, mas não é pigmento da célula, não. É a marcação que ela vai ser realizada no exame de imuno, tá? Então, Langerhans, elas apresentam antígeno, Merkel, ela tem uma provável origem neural, que a gente nunca vê no HE, tá? E aí a gente vai ter a conexão entre a epiderme e a derme, e isso se faz pela membrana basal. Em geral, a membrana basal, nos exames normais, a gente não a vê. Normalmente a gente pede uma coloração especial que chama-se PAS, que é o ácido periódico de Schiff. SCHIF, Schiff, que aí a gente veria essa membrana basal. E em algumas doenças como lúpus, dermatomiosite, outras colagenoses, até às vezes farmacodermia, líquen plano, poderia aumentar a membrana basal, então a gente consegue ver até no HE, tá? E agora a gente vai passar basicamente para a derme, que a derme é um tecido bem mais vasto, com várias outras itens que a gente vai conhecer agora. Então, ó, vocês vão ver muitas vezes que eu vou falar, qual é a região da pele? Então, epiderme, a derme superior, que tem fibras colágenas mais finas, chama-se derme papilar, e logo abaixo desse primeiro arco de vasos sanguíneos, então daqui para baixo, vocês vão ver que as fibras de colágeno são mais espessadas, mais grosseiras. Então, quando a gente chega desse primeiro canal de vasos aqui para baixo, a gente chama de derme reticular. É na derme reticular que a gente encontra anexos. Então, a origem do folículo piloso, o músculo eretor do pelo,
Então, em geral, a gente não vai ver um músculo aqui em cima. Aí, provavelmente, é um amartoma, então é um tumor. Então, essa é a divisão anatômica. Derme papilar, colágeno mais fino, restrito à primeira arcada de vasos sanguíneos. Derme reticular é a parte do tecido conjuntivo que as fibras de colágeno são mais espessas abaixo dessa primeira arcada de vasos. Então, aqui o detalhe desses capilares. Na maioria das vezes, a gente não consegue diferenciar se são veias ou artérias. No final da aula, a gente vai ter algumas dicas para tentar diferenciá-los. E aí vamos passar propriamente para as coisas que a gente percebe no tecido conjuntivo. Eu acho que é interessante porque o nervo e o músculo se confundem muito. Uma das dicas para a gente pensar em nervo, que as células, além de serem fusiformes como o músculo, as células são onduladas. Eu vou mostrar fotos de células bem onduladinhas. O nervo ele tem uma pequena cápsula que chama-se perineuro. Já o músculo não tem essa cápsula aqui. Esse corte é difícil de avaliar, mas eu tenho outras fotos. Mostrando outras células que estão percorrendo o tecido conjuntivo, que eu vou falar também, que é o dendrócito, também ação de defesa do organismo. Fibroblasto, uma célula fusiforme que ela costuma produzir a fibra colágena, a fibra elástica e ter relação com a produção de substância amorfa, que é basicamente mucina. Vou dar detalhes depois dos vasos. Essa imagem é interessante, que a gente mostra a glândula écrina dentro do tecido celular subcutâneo. E aqui os ductos. O ducto écrino e o ducto apócrino são muito parecidos. Então a gente sempre tem que ir lá para baixo para ver a porção, que é a porção que faz a glândula mesmo. Nervo aqui de longe. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo entendendo direitinho, doutores? Qualquer coisa vocês podem parar para perguntar, não tem problema algum. Oi, Ingrid, boa tarde. Mostrando aqui como é que está o tecido conjuntivo normal, tá? A gente está gravando, depois eu passo para vocês, não tem problema nenhum. Então, ó, aqui é um vaso sanguíneo, cheio de hemácias, numa parede um pouco mais muscular. Eu vou mostrar para vocês posteriormente que, de regra, quanto menor o lúmen da parede, o lúmen do vaso, e maior a sua parede, eu tendo a pensar em artéria. Já nesse caso, tá vendo? Como o lúmen é muito grande, eu tendo a pensar que isso aqui é uma veia. A diferença perfeita seria ver a lâmina elástica interna, que eu vou precisar de uma coloração especial de porceína. Ninguém faz isso no dia a dia. Como aqui não tem nenhuma vasculite, então não faz diferença se isso aqui é uma veia ou uma artéria. Nesse caso não interessa. Mas se eu tenho que responder para vocês, poxa, é um laudo de uma paniculite, de uma veia ou de uma artéria, tipo tromboflebite migratória, ou então a PAN, que é uma panarterite, eu tenho que saber exatamente qual vaso está sendo agredido. Então, aqui um detalhe de um nervo, aqui outro nervo. Vou aproximar para vocês. Desculpa, meninas. Então, estão vendo aqui um grande filete neural enorme, todo ondulado. Então, as células fusiformes são onduladas. Em geral, tem essa cápsulazinha que eu falei que é o perineuro. Então, facilita. E aqui o detalhe das células onduladas, estão vendo? Todas onduladinhas, citoplasma eosinofílico, mas ele é meio rosado. Em geral, quando a gente compara com o músculo é bem mais vermelho. E tem uma coisa que eu vou explicar depois no músculo. Então, passamos pelos nervos. Aqui a gente vai ver as glândulas écrinas, as glândulas responsáveis pela produção e eliminação do suor, basicamente mais frequentes nas palmas e nas plantas. E aí aquela dica, lembra que eu falei? Olha, a biópsia é de uma palma e planta, porque de longe eu vejo que tem uma hiperceratose compacta. Então, ninguém precisa me dizer isso. Vocês vão aprender que até sem localização da biópsia eu falo, ó, biopsiaram palma e planta. Pá, por quê, Daniel? Porque eu vi isso e aquilo, são características anatômicas que a gente espera encontrar. Então, ó, o ducto ele é bem fininho, em geral tem de 1 a 2 camadas celulares, as glândulas têm 1 a 2 camadas celulares. A glândula écrina, ela tem a mesma aquela história da veia e da artéria pela glândula apócrina. Quando a gente vê glândula écrina, o lúmen dela é muito fininho, muito escasso. E vocês vão comparar com a apócrina, que é muito maior. E eu botei uma imagem que faz as duas comparações. Então, aqui embaixo, meninas, eu tenho glândulas apócrinas. As glândulas apócrinas têm a secreção de decapitação, que é quando a cabecinha da célula ela se desfaz e vai para dentro do lúmen. Lúmens muito maiores nas apócrinas, lúmens muito menores nas écrinas. Écrina costuma ter também, doutores, uma cutícula eosinofílica, uma camadinha eosinofílica bem fina aqui. Tá?
Quando a glândula écrina, ela vai soltar a sua secreção nas palmas e nas plantas, o ducto ele vai fazendo um enovelamento. Então, ele atravessa a epiderme enovelando e fazendo esses buraquinhos aqui, que são tipo os canos do ducto. O nome dessa saída na pele acral chama-se acrociríngeo. Então, quando você tem essa saída da secreção écrina na palma e na planta, tem esse termo que a gente precisa saber. Então, faz essa imagem aqui. Estão vendo? Então, aqui a diferença. A glândula apócrina, você tem uma dilatação do lúmen, também, em geral, 2 camadas celulares. E quando você tem a secreção, ela faz uma gotícula arredondada e eosinofílica, que chama-se secreção de decapitação. Tá? Isso é só da apócrina, a gente não vê secreção de decapitação na glândula écrina. Olha que bonita, então, essa glândula apócrina com a secreção de decapitação. Então, essas gotículas róseas são características. E, obviamente, isso vai refletir, porque existem vários tumores de glândula écrina, tumores de glândula apócrina, hidradenoma papilífero, siringocistoadenoma papilífero. Quando vocês estiverem no final do ano, vocês vão começar a aprender os tumores. E aí você fala, mas papilífero? Então, tudo tem uma conexão com a anatomia normal. Então, papilífero significa provável origem apócrina. E outras coisas que não têm secreção de decapitação, provável origem écrina. Então, acho que glândula apócrina está bem vista, lembrando as suas localizações. Axila, região inguinal, região perineal, umbilical, essas áreas de dobras. Olha o detalhe. Então, muito bonitinha a secreção de decapitação com lúmens bem dilatados. Estão vendo? O lúmen é bem dilatado. Aqui, ó, aqui tem os exemplos de écrina também, com os lúmens bem pequititinhos. Unidade pilosebácea. Então, o folículo piloso, na maioria das vezes, doutora, está anexado a uma glândula sebácea, tá? Porque a glândula vem, produz o sebo, aproveita esse infundíbulo aqui para eliminar o sebo e nos proteger. A unidade pilosebácea, né, basicamente, é um epitélio da própria epiderme que vai invaginar, ele vai descer. Então, esse epitélio desce, 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 desce e volta. E aí aqui dentro vão ter as camadas celulares que vão promover o crescimento da haste do pelo. Então, a haste do pelo, né, o nosso cabelinho aqui, ele é uma coisa morta e a parte viva é a parte epitelial que invagina. E vocês vão hoje entender essas subdivisões de células, o porquê de cada uma delas. Então, anatomicamente, a gente tem a parte superior. E na parte superior, meninas, a gente vê a parte da superfície, que ela é igualzinha à epiderme. Então, essa região a gente chama de infundíbulo. O infundíbulo do pelo ele vai ter também camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa e camada basal. Então, é igualzinho. Essa região do meio a gente chama de região do istmo. E o istmo ele é dividido entre a glândula sebácea e a inserção do músculo eretor do pelo. Então, essa região chama istmo. E logo aqui abaixo vai ter uma porção muito importante, que é a porção do bulge, que parece escrito em inglês, B-U-L-G-E, que é a porção onde você tem as células pluripotenciais. É ali que você vai produzir toda a estrutura de produção do pelo, vamos dizer assim. Quando você tem inflamação, por exemplo, um líquen plano pilar, uma alopecia fibrosante frontal que agride essa região, você tem muito mais chance de fazer cicatriz e daí não fazer uma renovação do pelo. Aí ele não nasce. Então, abaixo da parte muscular, vocês vão ver isso aqui, porção inferior. Então, a porção inferior, o mais importante é entender que existe uma papila, que é a derme, e aqui o bulbo. No bulbo que vai ter a formação das células germinativas, depois vai ter a formação dos melanócitos para dar cor nesse pelo, e aí vai brotar a haste do pelo e vai embora. Aí o pelo cresce. Então, aqui, ó, essas células aqui são a papila do pelo, tem junto a matriz. Na matriz vão ter células basaloides, bem roxinhas, e outras células pigmentadas, que vão formar os melanócitos e vão dar a cor. E aí vai vir aqui, bem no centro, a haste do pelo. A haste do pelo vem cheia de células de tipo queratinócitos, perdão, e aí em algum momento esses queratinócitos vão parar sua produção e vão virar queratina pura. E aí o pelo vem durinho assim, vamos dizer. Isso aqui é um terror, todo mundo fica super chateado. Caramba, eu tenho que saber essas camadas de células, professor? Olha, ninguém decora isso de cabeça no dia a dia, mas eu te garanto que isso em prova o pessoal gosta de cobrar. Então, não se assustem se chegar numa prova. O que é bainha externa, o que é bainha interna, onde está localizado a matriz do pelo,
Onde eu encontro os melanócitos, vocês têm que saber que é na porção inferior, porção superior, isso é importante, tá? Então, como eu já falei, aqui tem a papila com os vasos sanguíneos, fibroblastos para dar nutrição. Aí tem essa camada aqui empaliçada periférica, as células da matriz, que são azuladas, vão ter os melanócitos, e a gente vai ver que tem essas várias subdivisões. Então, bem no centro, obviamente, a medula do pelo, depois vai ter o córtex, bainha interna, bainha externa, e ela tem essas subdivisões, tá? De cutícula da bainha interna com a camada de Huxley, camada de Henle. Então, isso aí é lei decorar, não é prático, né? E as fases do crescimento do pelo também, que a gente tem que entender que existem, que não é muito da anatomia do dia a dia, mas vocês entendem que mais ou menos 80% a 90% dos pelos estão em fase de crescimento, que é a fase anágena. Anatomicamente, quando ele entra na fase de repouso, é catágena, ele começa a subir. Aí, quando ele vai para a fase de queda, que é a telógena, ele faz um tipo de cicatrizinha aqui, que é a estela folicular. Por que eu falo isso? Porque isso é natural. Então, se você fizer uma biópsia de um pelo telógeno, eu vou ver uma cicatriz. Então, sabendo que isso é natural, eu não vou chamar de alopecia cicatricial quando eu vejo esses pelos telógenos. Em algum momento eu vou dar aula para vocês de alopecia, doutoras, aí eu faço todo esse detalhamento de novo do folículo. Hoje é mais para introduzir mesmo, para a gente aprender. Então, aqui um detalhe. Essa foto é interessante porque, vejam como eu já falei, ela tem aquele epitélio basaloide que é empaliçada. Porque no início a gente tem muito esse costume, não, mas paliçada é um vaso celular, é um tumor maligno. Não, outros epitélios mostram a paliçada, como eu falei no início. Então, o epitélio do folículo. Então, aqui seria a haste do pelo, que não apareceu, e o epitélio escamoso estratificado. Aqui provavelmente outro. E aí vai se conectar com a glândula sebácea. Então, como eu falei, a produção do sebo é formado pelos sebócitos. Os sebócitos têm dois tipos celulares. Então, fica um que fica na periferia, que ele é redondinho e bem azulado. Muito pequenininho. Tá vendo aqui, ó, células basais. Depois que ele se amadurece, ele fica maduro, ele fica um sebócito cheio de sebo e o seu núcleo vai ficar bem no centro e o citoplasma é todo goticulado, todo clarinho, né? A gente vai aproximar para vocês verem melhor. Então, ó, essa imagem é bem legal que eu coloquei do meu arquivo pessoal, que mostra vários tipos de coisas. Então, aqui um epitélio escamoso basaloide, é um folículo piloso. Aqui um grupo bem clarinho, são glândulas sebáceas. Vocês vão começar daqui a pouco a reconhecer isso com uma facilidade tremenda, fiquem tranquilos. Então, glândulas sebáceas. Aqui, outro folículo piloso. Aqui, ducto de glândula écrina. Você vê que ele é bem fininho, cutícula vermelhinha no centro, que ainda não estiver vendo, depois a gente aproxima. Aqui, provavelmente, um vaso sanguíneo, que tem umas gotas vermelhas que devem ser hemácias. Está longe, mas é só para a gente já ter aquela visão geral, tipo, opa, tem um bando de anexo cutâneo aqui para aprender. Então, ó, detalhe da glândula sebácea. Núcleo arredondado, basofílico, quer dizer, essa cor basaloide é o roxo porque lembra a camada basal. E aí você vê que a célula também tem uma simetria, ela é arredondada para ovoide e cheio de pequenas impressões branquinhas. Então, aqui são as gotículas de sebo que foram destruídas no processamento, que nem eu falei, pelo xilol ou pelo álcool. Tá? E aí tem uma fina camada proliferativa basaloide aqui, que são essas células com núcleo redondinho roxo. Então, são dois tipos celulares, o roxo proliferativo na periferia e o sebócito maduro. Músculo. Normalmente na pele, principalmente pele glabra, né, que a gente chama, do dorso, do braço, do antebraço, a gente tem mais os músculos lisos. Músculo estriado esquelético é raro. Normalmente a gente vê, se fizer uma biópsia na língua, ou se eu fizer uma biópsia na fronte, aí você pega o músculo frontal. Mas os músculos clássicos, que são os músculos eletores dos pelos, eles são músculos lisos, tá? A gente não vê estrias. Então ele é um feixe de células musculares, que são células em forma de fuso, são células que tendem a ter um citoplasma bem vermelho, eosinofílico. Lembrando que eu falei para vocês que, em geral, ele não tem nenhum tipo de cápsula. Quem tem cápsula é nervo, tá? A gente vai ver que tem dois tipos de padrão de encontrar essas células musculares. Muitas vezes elas estão em forma de fuso e, em geral, os núcleos acabam arredondadinhos. Se eu cortar no corte transversal, você vê o núcleo aqui no meio e um pequeno halo. Halo é esse espaço branco, né? Então, aqui um exemplo, tá vendo, doutores? Células em fuso, tá? Quando eu corto transversalmente, eu vejo um núcleo
e uma partezinha clara. Então, esse aqui é um músculo, provavelmente um leiomioma. Aqui é a célula fusiforme, citoplasma claro. Vocês veem que a ondulação não tem. O núcleo ele tende a acabar redondo. Aqui é uma ponta redonda, aqui outra ponta redonda. E se eu vejo um corte transversal, é cheio de alinhos, cheio de pequenos buraquinhos que cercam o núcleo. Então, esse é um músculo liso. Tá? A parte neural, os corpúsculos que a gente mais vê são os corpúsculos de Meissner, que eles aparecem em geral nas mãos, ou nas solas também, responsáveis pela sensação do tato. Então, são essas fibras neurais que ficam paralelas à superfície, bem fininhas, sempre assim na derme papilar. E um corpúsculo muito bonitinho que a gente vê, que ele lembra um bulbo de cebola cortado transversalmente, é o corpúsculo de Vater-Patini, em geral nessas regiões, como palma, sola, glândula mamária e região anogenital. Então, ele é muito bonito nesse aspecto assim de estroma bem frouxo, super circular, sabe? E existe um tumor até dele que chama-se patinioma. Eu criei também, vou mostrar para vocês aqui, volto nas fotos, um lembrete, né, como se fosse um mnemônico, porque eu também já vi isso em prova perguntando, olha, o corpúsculo de Patini, ele é responsável pelo quê? Então eu pensei, pô, Patini é P, porque ele é responsável pela por responder sob a pressão, né? Já o corpúsculo de Krause, ele é responsável pelo frio. Eu falei, Krause parece um nome alemão, né? Então na Alemanha, como é frio, aí eu não esqueço mais. Eu sei que Krause é frio porque vem da Alemanha. Já o corpúsculo de Meissner, ele começa com M de mão. E como a mão é responsável pelo tato, ele está na mão, então eu criei para mim que facilita eu pensar que Meissner é tato, porque o M de mão é Meissner também. E o corpúsculo de Ruffini é o corpúsculo que é responsável pelo calor. Lembrei da minha cidade, né? R de Ruffini, começa com R Rio de Janeiro. Como aqui é quente, também acho que me ajudou a fazer essa lembrança. Então, no tecido conjuntivo, como a gente estava falando, ele é composto basicamente por essas fibras rosadas anucleadas que chamam-se colágeno. Tem vários tipos de colágeno e o colágeno mais comum é o colágeno tipo 1. Responsável basicamente por 80% do peso do tecido conjuntivo, como eu havia falado para vocês. As fibras elásticas a gente não vê na coloração do HE, tá, meninas? A gente só vai ver a fibra de colágeno. Eu vou precisar pedir outras colorações, aqui a coloração pela prata, tem uma coloração que chama-se orceína, com C de casa, tá? Que não é o propósito de hoje, eu vou dar aula de colorações especiais também. Mas é só para lembrar que vocês não vê essas fibras elásticas, né, responsáveis pela elasticidade, obviamente, da pele. Então, o fato de vocês puxarem a pele e ela retornar para o seu ponto original é feito pelo elástico, vamos dizer assim, das fibras elásticas, né? A proteína chama-se elastina, tá? Então, basicamente, a gente tem o colágeno, obviamente as fibras elásticas. A substância amorfa é uma quantidade de substância formada por mucopolissacarídeos que faz um líquidozinho assim. E esse líquido, ele, em geral, está próximo dos anexos, que a gente chama de derme adventícia. Então, quando você tem ali um folículo piloso, quando vocês têm uma glândula écna, se eu pedir uma coloração para a substância amorfa, que é a mucina, eu vou ver que tem um pouquinho de substância azuladinha. Isso é normal. Ela está ali permeando. E tudo isso tem muita relação com essa célula, que é o fibroblasto, que é uma célula fusiforme. Então, aqui são células não tão fusiformes, mas esses pontinhos aqui alongados são os fibroblastos. Tá, doutores? Então, as fibras elásticas nessa coloração pela prata são essas fibras alongadas e mais finas, tá? Basicamente formadas por elastina, né? A substância amorfa. Então, esse material assim meio granulosinho e fino, sabe? Aqui é o colágeno, essa fibra rosa, né? Fibra de colágeno. Essas células são os fibroblastos, se forem fusiformes. Talvez isso aqui possa até ser um linfócito piquititim, não sei. Mas esse material entre a fibra de colágeno, todo granuladinho, azulado, que é a substância amorfa, que é formada por mucopolissacarídeos. Ó, aquela dica que eu dei dos vasos. Então, teoricamente, quanto maior a espessura desse canal vascular, eu vou imaginar que tem mais músculo, então seria uma artéria. Quanto menor a espessura, em compensação com o lúmen maior, eu vou pensar que é veia. Tá? No nosso dia a dia, meninas, a gente acaba vendo mais isso aqui, capilares. Né, que biópsia da pele pouco espessa, com 1 milímetro, 1,5 milímetro, você não vai pegar artéria de grande calibre nem veia de grande calibre. Está fora da nossa realidade diária.
Artéria e veia, teoricamente, tem uma camada única de células que chama-se endotélio. Então, o núcleo do endotélio ele vai para o lúmen do vaso. Então, fica aquela barriguinha gordinha. E aí, quanto mais muscular, mais espessura e, obviamente, fibras musculares e células musculares nessa região, tá? E, obviamente, quem está dentro do vaso é o sangue. Então, aqui um detalhe que mostra um vaso, provavelmente uma artéria, aqui provavelmente uma veia, porque o lúmen é dilatado, e aqui a parede tende a ser menos espessa. E aqui é o vaso linfático, né? Que nesse corte não mostrou a linfa, mas ele tem a parede muito fininha, e em geral a gente pode observar essas válvulas. Então, as válvulas linfáticas, quando a gente raramente pega num corte, a gente fica tão feliz que eu consigo te demonstrar, olha, eu estou de frente a um vaso linfático. Isso é importante para tumores nas crianças ou adolescentes, que chama-se linfangioma, né? Você poder exemplificar isso para o teu colega e para o paciente. Outro aparato que a gente vê na região, basicamente das palmas e das plantas, são as células glômicas. Então, são essas células, vocês estão vendo aqui, doutores, vaso sanguíneo. E do lado do vaso sanguíneo, nessas regiões, eu tenho várias células pequenininhas, arredondadas e monomórficas, todas muito parecidas. Então, elas têm o poder de contração. Então, elas controlam esse shunt arteriovenoso, elas contraem ou abrem para você também controlar a temperatura do local. Então, elas são muito importantes. Raramente a gente tem um tumor, que chama-se tumor glômico, ele é doloroso e, em geral, nos dedos. Muito raramente a gente vê esse tumor fora da palma da planta. Então, assim, esse esquema que resume toda essa anatomia que eu estou conversando com vocês, folículo piloso, epiderme, derme, suas glândulas que passam, arcada, primeira arcada aqui que separa a derme papilar para a derme reticular, e a gente vai finalizar agora com o tecido celular subcutâneo. Então, de novo, epiderme espessa, eu já sei que é uma possível palma e planta, a epiderme normal, aqui a papila da derme, aqui o cone da epiderme, tecido conjuntivo, vaso sanguíneo, provavelmente músculo ou glândula, e aqui o tecido adiposo. A gente fala muitas vezes nas doenças inflamatórias sobre isso, né? Ah, eu tenho uma paniculite septal, vocês vão aprender isso mais tarde. Paniculite lobular, então isso é anatômico, só que isso não é tão perfeito. Então depende muito da biópsia que vocês me trazem. De repente você faz uma biópsia que só pega 3 milímetros e pegou só os lóbulos, eu não consigo dizer se tem uma paniculite septal. Por isso que as biópsias, quando a gente pensa em doença da gordura, tem que ser bem grandes. No mínimo 5 a 6 milímetros, se puder fazer em forma difuso, em vez de usar aquele punch. Então, quanto mais material você me trouxer, mais chance de eu pegar um septo de tecido conjuntivo associado a um lóbulo de células adiposas. Então, eu vou poder entender onde está a inflamação. Então, tá aí. Os adipócitos, como eu falei, são acumuladores de gordura. A gordura é um tecido que serve basicamente para te proteger dos traumas. É um tecido com também ações endócrinas ainda não muito bem estabelecidas. Obviamente, ele é um grande armazenador de energia, caso a gente não possa se alimentar, né? Então, você tem as células adiposas, alguns vasos sanguíneos para nutrir, obviamente, e aqui o septo, que é de tecido conjuntivo. Então, esse septo ele vem da derme, infiltra, então ele é basicamente composto por fibra elástica e fibra de colágeno. Aqui um detalhe, que seria o citoplasma cheio de gordura, que foi destruído, e o núcleo ele fica rechaçado para a periferia. Então, o núcleo é essa coisinha roxa que fica na lateral. Então, aqui tem outro núcleo também. O que a gente mais vai ver na nossa vida vai ser lipoma e angiolipoma, tá? Então, a gente não se preocupa muito com esses núcleos. Aqui são alguns vasos sanguíneos, aqui a célula e aqui os núcleos roxinhos rechaçados. Quase não se vê. Aqui também tem outro núcleo. Mas muito raramente, meninas, existem tumores malignos. Então, tem liposarcoma, tem lipoma pleomórfico, lipoma de células fusiformes. Então, eu preciso entender essa anatomia para que eu chegue a esses diagnósticos diferentes. Então, a anatomia básica e normal da pele, meninas, foi essa aí. Agradeço a persistência e a paciência de vocês.